seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu me chamo Etienne Valesco. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre o livro Sem Esforço. Foi uma indicação que eu recebi ano passado e eu quis compartilhar aqui esse livro porque ele é maravilhoso. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, se tu quiser comprar o livro também. Aqui embaixo tem um link que tu pode ali saber mais informações sobre este livro. Então, a gente vai dividir aqui esse livro, em 3 vídeos, tá? Porque o autor, no livro, ele divide em 3 partes. E aí, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer essa mesma divisão em 3 partes. O objetivo aqui deste livro, Sem Esforço, é nos mostrar que é possível a gente fazer as coisas de uma forma mais fácil. A gente não precisa tornar tudo tão difícil. Ele fala também que dentro da nossa vida é tudo cíclico, né? Então, há tempos que a gente precisa dar o máximo da gente, se esforçar muito, mas há tempos também que a gente precisa pausar, que a gente precisa se recuperar. E é isso que a gente precisa entender. E aí ele fala também que hoje, né, porém, a gente se esforça cada vez mais, o tempo inteiro, e não há essa cadência, né? É só esforço, a gente não para, a gente faz cada vez mais, mais e mais, a gente exige da gente cada vez mais, só que isso acaba se tornando um esforço estafante e contínuo, porque a gente não tem essa mesma cadência. E aí, a gente vive numa época de oportunidades, de grandes oportunidades, como ele fala aqui. No entanto, parece que essa vida moderna faz com que a gente se sinta o tempo inteiro como estivesse caminhando em alta altitude, porque a gente começa a ficar com o nosso cérebro confuso. O nosso chão parece que ele é instável, né? O ar fica rarefeito, fica tudo muito confuso. E aí parece que as coisas não avançam, que a gente não consegue avançar um pouquinho que seja, né? E aí ele fala também que isso pode ser, talvez, por medo, né? Pelas incertezas do nosso futuro, por N problemas que a gente esteja passando na nossa vida, por esses obstáculos, né, que surgem na nossa vida, por esses medos, por diversos processos, a gente, né, seja lá qual for o que causa que tu tá passando aí, que dá essa agonia, fato é que muitas vezes a gente coloca, né, a gente empenha muito esforço e o resultado não é proporcional, ele é muito menor do que ele poderia ser, de tudo que a gente coloca de esforço, né? E ele fala também que a gente hoje tem que lidar com diversas frustrações, com diversas questões na nossa vida, e mesmo com todos esses desafios, a gente precisa avançar, a gente precisa continuar fazendo aquilo que a gente se propôs, enfim, e isso vai gerando um estresse. E aí, o objetivo do livro não é minimizar ou subestimar essas questões, né? Ele não quer dizer que tudo vai se tornar mais fácil, tudo vai se tornar mais leve de se fazer. Não é esse o objetivo, não é subestimar ou então ignorar todos esses desafios que a gente tem na nossa vida, né? A ideia do livro é nos ajudar a deixar isso mais fácil, mais fluido. E aí ele fala também que a cultura glorifica esse empenho, esse máximo empenho físico e mental, né? Como que se esse empenho fosse a medida do sucesso, a medida do valor pessoal. Então, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu me empenho, mais valorizado e mais bem-sucedido eu sou, né? E aí a gente vem com a questão do burnout e tudo mais. E aí ele fala que quando a gente tem essa cultura, por trás disso tem uma mensagem implícita, que é a seguinte: se a gente não tiver se sentindo exausto, é porque nós não estamos dando o suficiente, nós não estamos dando o nosso máximo. E por isso que a gente acaba ficando tão estressado, né? Tão cansado, porque segundo essa mentalidade, os grandes feitos, as grandes realizações só estão disponíveis
para quem dá um máximo, para quem vai até o seu limite, para quem chega quase no caos, no colapso, é que vai ter este grande resultado, né? Com esse volume esmagador de trabalho é que vai ser reconhecido. Então, o esforço, ele traz, segundo ele aqui, resultado até um certo ponto. Passado isso, não tem mais como trazer resultado, porque nós já estamos muito cansados, a gente já não consegue mais pensar de forma clara, a gente já está muito no piloto automático e não está conseguindo dar o nosso melhor. A gente está simplesmente só fazendo e empurrando com muito esforço, né? Então, a sugestão deste livro é que se a gente fizesse a abordagem oposta a isso, a esse volume, né? Se a gente pensasse qual caminho pode ser mais fácil para realizar tudo isso. Então, essa é a grande proposta do livro. Qual é o caminho mais fácil? Esse livro, né, o Sem Esforço, ele é um complemento, vamos dizer assim, do livro Essencialismo, que foi o primeiro livro dele, onde ele fala que a gente tem que dar atenção para as coisas certas, né, para aquilo que é essencial e excluir todo o resto. O Sem Esforço, ele vem nos mostrar como a gente pode fazer isso do jeito certo, de um jeito mais simples, de um jeito que a gente consiga manter as nossas atividades essenciais e consiga fazer isso de uma forma leve que não nos leve ao colapso, que a gente não se sinta simplesmente sem energia, sem força, num cansaço mental. Então esse é o objetivo aqui deste livro, né? E eu até vou ler aqui para ti. O problema não é a falta de motivação. Se fosse, todos nós já teríamos o peso ideal, viveríamos dentro das posses que a gente considera ideal, teríamos o emprego dos sonhos, desfrutaríamos de relacionamentos profundos com todas as pessoas que são valiosas para a gente. Então ele fala que a motivação não basta, porque ela é um recurso limitado. Para avançar verdadeiramente nas coisas que importam, a gente precisa aprender um jeito novo de trabalhar e de viver. Então, essa é a proposta desse livro, mostrar um jeito novo de trabalhar e de viver, onde a gente vai empenhar menor esforço para conseguir realizar aquelas tarefas que são importantes para a gente lidar com as coisas do nosso dia a dia. Ele fala também aqui que muitos de nós, né, temos a ideia de que trabalhar menos não é uma coisa boa. A gente sente um desconforto em trabalhar menos e produzir mais. A gente acredita que precisa trabalhar aquele monte de horas para conseguir melhor resultado, né? E aí ele fala aqui essa questão do desconforto porque a gente se julga preguiçoso, né? A gente tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás, ficando ali buscando mais coisas porque a gente se sente culpado por não fazermos tanto esforço ou um esforço extra para conseguir as coisas. E aí, com essa ideia, né, parece que é preguiça, e aí alguém, as pessoas podem pensar que isso é falta de ambição, que isso é falta de desejo, que isso é acomodação. Quando, na verdade, ele fala aqui que para atingir as nossas metas com eficiência, a gente não precisa demandar todos os esforços ou ficar esgotado. A gente simplesmente começa a usar de uma forma mais inteligente aquilo que a gente precisa, os nossos recursos. Então, é uma forma alternativa e libertadora para todo o esforço, e tanto para o esforço quanto para a preguiça, pois nos permite conservar a sanidade, a saúde e, ao mesmo tempo, realizar tudo aquilo que a gente deseja, né? Porque a gente está tornando as coisas mais fáceis, né? Então, ele até coloca aqui, ó, que se as coisas fáceis e sem sentidos ficassem difíceis e as essenciais mais fáceis, como seria isso? Como é que seriam os teus projetos? Como é que seria a tua vida, né? Então, é um novo jeito de trabalhar, um novo jeito de fazer as coisas. A primeira parte do livro vai falar sobre a ação sem esforço. O que é essa ação sem esforço? A segunda parte vai falar como realizar essas ações sem esforço. E a terceira parte vai falar como obter melhores resultados sem esse esforço. Então, é dessa forma que a gente vai fazer a divisão aqui
deste vídeo, né? Então agora a gente dá continuidade a essa primeira parte, que é essa ação sem esforço, é entender melhor sobre isso. Então, nessa primeira parte, para a gente entender esse sem esforço, ele até dá um exemplo de um jogador de basquete que fica treinando aquele passe, ele treina, então ele já faz aqueles movimentos de forma automática, ele já não precisa mais pensar para fazer aquele movimento, ele não precisa ficar pensando o que vai fazer agora, o que vai fazer depois, ele já automatizou este movimento, né? E aí ele fala assim, que quando o cérebro atinge a sua capacidade máxima, tudo parece mais difícil. A fadiga nos desacelera. Então, premissas equivocadas, emoções negativas atrapalham esse processamento. Né? Por isso que lá no início eu disse do nosso cérebro ficar confuso, porque a gente está com esse monte de informação dentro da nossa cabeça. E a gente precisa começar a separar isso, né? A entender quais são as incontáveis distrações que a gente tem no nosso dia a dia que nos impedem de fazer de forma mais fácil aquilo que a gente precisa fazer, né? Então a gente tem que começar. O primeiro passo é começar a limpar toda essa tralha da nossa cabeça, né? E do nosso coração, de tudo aquilo que a gente sente, de pensa e tudo aquilo que tira a nossa atenção enquanto a gente está fazendo uma atividade. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui fazendo uma atividade e aí vem uma notificação de um e-mail, eu já paro o que eu estou fazendo porque eu fiquei curiosa para ver aquele e-mail ou eu estou esperando o e-mail e aí eu já me perdi, já me distraí, ao invés de concluir aqui, eu vou olhar lá, não vou responder lá e também não vou fazer aqui. Né? Então, são essas pequenas coisas que vão nos distraindo e fazendo com que a gente leve mais tempo para realizar as nossas atividades. Então, aqui, iniciando essa primeira parte para entender esse sem esforço, ele propõe que a gente pense como pode ser mais fácil, ou seja, simplificar os nossos processos, porque às vezes a gente faz coisas tão complicadas que não são necessárias, não precisaria todo aquele passo a passo, não precisaria ser daquele jeito. Né? Isso vale, de repente, para a forma que a gente organiza a informação aqui dos orçamentos do nosso cliente, por exemplo. Ou da forma que a gente constrói este orçamento. Eu preciso de tudo isso? Eu preciso ficar pipocando com o cliente, perguntando uma coisa e depois perguntando de novo e perguntando? Ou eu posso fazer um checklist com todas as perguntas necessárias para mandar de uma vez só, para economizar esse tempo? Então, a questão de inverter como poderia ser mais fácil nos ajuda a rever essas coisas que a gente faz, esses processos que a gente tem dentro da nossa empresa, para que a gente possa facilitar isso. Como eu posso ser mais fácil? O porquê que isso que eu estou fazendo, eu faço desse jeito, ele é necessário assim? Ou de repente, até isso que eu estou fazendo, ele pode ser excluído. Eu não necessariamente preciso mais dessa questão dentro da minha empresa, né? Ou dentro da minha vida, enfim, porque o livro não fala de empresa, aqui só o exemplo que eu estou trazendo. Mas esse simples fato aqui da gente começar a se perguntar, a inverter essa pergunta, ao invés de já sair fazendo as coisas, como pode ser mais fácil, nos ajuda a simplificar, a cortar etapas desnecessárias dentro da nossa rotina. Aí ele bota aqui, ó, muitas vezes sacrificamos nosso tempo, nossa energia e até a nossa sanidade mental por acreditar que o sacrifício é essencial por si só. O problema é que a complexidade da vida criou uma falsa dicotomia entre coisas que são essenciais e difíceis e coisas que são triviais e fáceis. É quase uma lei natural para algumas pessoas. Se a coisa é fácil, então ela não é tão importante. E aí ele bota assim, né? Acho curioso recorrermos a frases como não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Ou vai ser bem difícil conseguir isso, mas temos que tentar. É como se todos nós aceitássemos de forma automática que o jeito certo é o jeito, de uma forma inevitável, o mais difícil. Né? Então, e aí ele bota aqui, na minha experiência, raramente a gente questiona isso, né? Porque a gente já tem isso intrínseco na gente, de que se é difícil, né, aquele ali é o caminho.
Só que aí ele fala também que o nosso cérebro tem essa predisposição da facilidade cognitiva, o princípio do menor esforço. É a nossa tendência tomar o caminho de menor resistência para obter aquilo que a gente quer. E por isso, né, aqui botando um adendo na história, a gente busca aquelas fórmulas mágicas, aquelas coisas que a gente quer que aconteça do dia para a noite para solucionar, né? Porque a gente não quer o caminho mais difícil, a gente quer o caminho mais difícil, mas a gente gosta de falar, de se sacrificar e de fazer, né? Parece meio confusa essa história, mas se tu olhar, se tu leres o livro, tu vai entender bem como é que ele traz essa questão de que a gente vangloria, né, aquele esforço, mas a gente também, o nosso cérebro sempre busca um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. Só que a gente pode usar isso a nosso favor e não lá buscando fórmulas mágicas, não nesse sentido, mas de buscar essas facilidades, esses encurtadores aqui de caminho para chegar nesses objetivos. Ele dá exemplos aqui, né, que é mais fácil a gente pegar, comprar no mercadinho da esquina alguma coisa que faltou do que pegar o carro e ir lá num outro mercado, mesmo sendo mais barato, para comprar determinada coisa. É mais fácil a gente deixar a louça na pia quando a gente está com preguiça do que lavar aquela louça naquela hora, né? É mais fácil também a gente permitir que um filho, né, mande mensagem, fique mexendo no celular ali na hora da janta, do que iniciar uma discussão, uma conversa, tentando impor limites e regras, né? Então a gente acaba deixando essas questões porque é o caminho mais fácil, é o caminho mais cômodo, e aí a gente não quer se incomodar, porque se fica ali o jeito mais fácil. Então é nesse sentido aqui que ele está trazendo essa questão, né? Então a gente pode adotar isso, né? E esse projeto é essencial. Se ele pudesse ser facilitado, como seria? Então, ele sugere que a gente comece a refletir, então, e a entender que a ideia de trabalhar menos, ela é bem vista, não é de pessoas preguiçosas, é de pessoas que utilizam o seu tempo de forma inteligente, porque estão se questionando de como eu poderia fazer diferente, como eu poderia tornar mais fácil, como eu poderia tornar isso aqui mais rápido. Essa inversão, então, sem esforço, significa olhar para o problema pelo ponto de vista oposto. Significa perguntar: e se fosse mais fácil? Significa aprender a resolver o problema num estado de foco, clareza e calma. Significa ficar bom em fazer coisas avançarem, investindo menos esforço. E aí ele fala aqui até de coisas simples, né? Ele fala, dá um exemplo aqui que na casa dele tinha uma impressora que ele tinha substituído, que aquela não estava funcionando, e deixou jogado lá no canto, e já fazia semanas e aquilo estava ali. Então, o mínimo esforço é pegar, eu vou precisar, vou mandar arrumar, o que eu vou fazer com essa impressora? Né? Vou arrumar, vou doar. Pronto. Já tira dali, já resolve, já faz. Porque senão aquilo ia ficar ali ocupando espaço e toda vez que ele olhasse para aquela impressora, ele ia lembrar, tem que resolver, não fiz. Então isso já ia ficar ocupando um espaço dentro do cérebro. Ele dá outro exemplo aqui de uma companhia aérea que tinha o foco de baixo custo. O foco dela era sempre manter o melhor custo para os passageiros. E aí houve uma questão, uma mudança dentro da malhação aérea, e aí eles foram obrigados, ou tinha que ter, a questão de imprimir um cartão de embarque. Só que essa impressão deste cartão de embarque ia aumentar o custo da empresa e ela já não ficaria tão competitiva quanto era o seu objetivo. E aí, em várias reuniões, até que uma pessoa perguntou o seguinte, né? Quando alguém perguntou, é mesmo tão importante para nós o que as outras companhias acham sobre um cartão de embarque? Ou seja, será que a gente também precisa desse pedaço de papel igual a todo mundo? Não é mais importante o que a gente acha, ao invés do que eles acham? Bingo! Não importa a opinião dos outros. Então, porque simplesmente imprimimos um pedaço de papel que diga isto é um cartão de embarque, que vai nos onerar muito. A gente não precisa disso. E aí vai, né, resolver aquele problema que estava difícil, que estava pensando como é que iam comprar tal impressora, como é que iam fazer todo aquele custo entrar na empresa. Então, às vezes, são essas simples perguntas que a gente tem que começar a fazer, inverter a história.
Como tornar mais fácil? Será que eu preciso realmente fazer aquilo ali? Será que não, eu não estou fazendo porque está todo mundo fazendo? O que, que eu quero, né? O que, que é mais importante para mim? Então, esse é o ponto aqui do inverter. Agora a gente vai para mais um ponto aqui deste. Agora ele fala também em desfrutar. Aqui é um ponto bem interessante, né? Nós temos atividades que são essenciais, mas que são chatas para um caramba, que a gente não quer fazer. E por ser chata, a gente foge, porque o nosso cérebro não quer fazer coisa chata, ele não quer fazer coisa difícil, ele quer fazer aquilo que é fácil, aquilo que é cômodo. Então, ele traz uma questão diferente, um olhar diferente, né? Então, esse desfrutar seria fazer o que é necessário, aquilo que é essencial, que tu definiu que é importante, mas tu perguntar como eu posso tornar isso mais divertido, para não ficar tão maçante. E aqui ele dá vários exemplos, né? E aí um dos exemplos aqui que ele fala é que ele tinha aqui uma lista de telefonemas para fazer e aquilo parecia ser muito desgastante, muito cansativo. Então, o que, que ele fez? Ele já tinha aquele monte de ligação para fazer, ele foi, montou lá o banho de banheira relaxante e fez as ligações de lá. Então, ele tornou aquele momento das ligações uma forma mais divertida. Ele desfrutou daquele momento. Então, o que ele quer dizer aqui nessa parte de desfrutar é que muitas vezes, né, a gente espera sempre pelo resultado final. Então, eu vou comer menos agora porque eu quero emagrecer e ao longo do tempo eu vou lá, depois de tantos, né, meses ali, semanas, eu vou começar a emagrecer, eu vou perceber isso. Então, ele sugere que a gente antecipe aquele resultado, que a gente torne prazeroso agora. E aí ele fala também aqui, outro exemplo, de que fazer planilhas de acompanhamento financeiro também para muitas famílias é muito chato. E aí, então, eles trazem um ritual para fazer aquilo ali. Tem uma música, tem uma dança para começar, então aquilo se torna mais divertido, prepara o ambiente para fazer aquilo e não se tornar tão chato. Para lavar a louça, para fazer aquelas tarefas de casa, coloca uma música, dança, conta piada, se diverte, torna as atividades essenciais, que teoricamente são chatas, em coisas divertidas, inverte. Como poderia ser mais divertido? Como é que eu posso ganhar esse prazer, esse benefício agora, já iniciando essa tarefa e não esperar lá no final para receber? Então, esse é outro ponto aqui do livro, o desfrutar. Eu quero frisar para ti uma coisa bem importante aqui que ele fala. Muito já se escreveu sobre hábito, mas nem tanto sobre rituais. Apesar dessas palavras serem usadas de forma intercambiável, os economistas comportamentais insistem que não são a mesma coisa. Os rituais são semelhantes aos hábitos, no sentido de que quando faço X, também faço Y. Mas diferem deles num componente fundamental, a satisfação psicológica que se sente enquanto está realizando. Os hábitos explicam o que se faz, os rituais tratam de como se faz. Os rituais, então, facilitam a manutenção dos hábitos essenciais por lhes incutir significado. Então, é justamente isso, né, que a gente trazer esse hábito, tornar isso prazeroso para que eu possa ter consistência naquele hábito, para que eu faça aquela atividade que é esse. Outro ponto é libertar-se, ou seja, o poder de deixar para lá. E aqui ele fala para a gente libertar coisas do nosso coração e do nosso pensamento. Ele traz aqui que a gente se liberte de ideias obsoletas, que enfiaram no nosso cérebro que tinha que ser desse jeito, né? Ou então que se fixaram residências permanentes, a gente não consegue enxergar de uma outra forma. Mágoas que não conseguimos abandonar, expectativas que não foram realistas, mas que ainda estão atrapalhando, né? Então são intrusos que são como aplicativos desnecessários dentro da nossa mente, impedindo que a gente haja de uma forma mais leve, porque eles ficam ali em segundo plano, deixando todas as outras funcionalidades mais lentas. À primeira vista, parece que não afeta muito a velocidade e a agilidade, mas conforme vão se acumulando, o sistema operacional roda mais devagar e você esquece o nome de alguém que acabou de conhecer,
lê e relê um parágrafo sem compreender, o cérebro cansa ao tentar tomar decisões simples, como o que comprar no supermercado. Erros minúsculos expandem sua pegada no cérebro e começam a parecer imensos fracassos. Para recuperar espaço mental, você precisa tirar isso do cérebro, né? Então, é liberar essas coisas que já não funcionam mais. E um exercício que a gente pode fazer com isso é começar a estar mais atento naquilo que a gente está pensando e falando, né? Porque essas memórias, elas vêm, às vezes por algum gatilho, essas memórias vêm para nossa mente e acabam nos atrapalhando. Então, quanto mais a gente puder se liberar daquilo que já não funciona mais para a gente, dessas ideias obsoletas, desses sentimentos, dessas mágoas, dessas coisas, mais espaço a gente vai ter, mais espaço e mais velocidade para o novo, para novos hábitos, para as novas coisas. Então, a gente precisa estar atento a isso para se liberar daquilo que já não funciona. Então ele fala, aqui também ele sugere um exercício que ele fala que é a fórmula da gratidão, para nos ajudar a libertar-se dessas coisas pesadas que estão travando aí o nosso sistema, nos impedindo de ter menos esforço para conquistar as coisas, né? Então ele sugere esse exercício que é o seguinte: depois que a gente reclamar de qualquer coisa, a gente expressa gratidão por alguma coisa. Porque daí a gente começa a mudar, né? A gente está invertendo este polo do negativo para o positivo. Então, sempre que eu reclamar de algo, eu vou buscar algo positivo. E aí, ele dá aqui até um exemplo que uma pessoa começou a fazer isso com uma colega de trabalho, que tinha problemas ali com uma colega de trabalho. E aí, cada vez que vinha uma reclamação dessa colega, a pessoa buscava algo naquela colega de bom que ela tinha. Até que essa coisa fosse transmutada, ele se libertasse deste peso, dessa sensação ruim que essa pessoa tinha de ir trabalhar em função dessa colega, porque estava preso, né? Não tinha liberado, estava só naquela parte negativa. E essa fórmula da gratidão ajudou nisso. Então, vem uma coisa negativa, eu vou lá e trago automaticamente uma coisa positiva para reforçar. Isso é um exercício que a gente tem que fazer de forma. Ele fala que muitas vezes a gente guarda rancor das coisas, né? E aí uma pergunta que ele sugere aqui também é que a gente se questione quando tá com alguma coisa ruim ali, com aquele sentimento estranho, que a gente se pergunta para qual função mesmo eu contratei esse rancor? Porque só esse simples fato de inverter, de perguntar isso, já nos tira daquele polo pesado, daquele polo negativo, e a gente começa a liberar todas essas coisas e abrir. O próximo ponto aqui é o descansar, a arte de não fazer nada. E essa aqui é uma das mais desafiadoras, porque a gente não consegue relaxar, a gente não consegue parar. E o que ele sugere aqui, né? Ele sugere uma regra simples: não faça hoje mais do que não conseguiria se recuperar completamente hoje. Ou seja, faz o máximo que tu consegue, mas que tu vai conseguir estar pronto e recuperado para o próximo dia. Não esgota toda a tua energia hoje, porque amanhã ainda tem que continuar, tem mais coisas para fazer, né? Então faz hoje aquilo que tu consegue. Essa semana não faça mais do que conseguiria se recuperar completamente essa semana. E aí, porque na próxima semana tu vai ter que continuar. Porque se eu não faço essas pausas, eu vou chegando à exaustão e lá no final do mês, por exemplo, eu não tenho o mesmo resultado. Porque eu fiz muito mais do que eu conseguiria, não me recuperei completamente e o meu resultado não vai ser o melhor. Então é isso que ele sugere aqui nessa parte, que faça o máximo que tu consegue, elenca ali coisas para fazer, delimita o quanto tu pode, para que tu tenha esse teu descanso e consiga fazer de uma forma fluida e leve no próximo dia, na próxima semana, para que esse desgaste não vá te arrastando, te fazendo perder as forças e a energia ao longo dos dias. Esse é a parte, esse é o convite, né, que ele faz aqui. Outro ponto é observar, ou seja, enxergar com clareza. O que quer dizer isso? É estar no momento presente, atento, fazendo uma coisa com foco. Quando está conversando com alguém, que esteja prestando atenção naquela pessoa. Quando estiver fazendo
alguma atividade que seja focado naquela atividade. E aí ele bota aqui que parece difícil para algumas pessoas estar no momento presente, concentrar-se intensamente numa só pessoa, numa conversa, numa experiência, quando estamos o tempo inteiro tentando equilibrar as outras demandas de atenção, né? Então, essa tarefa ela já parece difícil por si só. Escutar não é difícil. A gente só precisa dar a atenção para isso. Estar no momento presente não é difícil, mas ele requer um esforço da gente no primeiro momento para prestar atenção. Só que quando a gente começa a entender que esse observar, enxergar com clareza, a gente estando no aqui e agora, prestando atenção no que a gente está fazendo, a gente ganha muito mais tempo, porque a gente não precisa ir e voltar nessas tarefas, né? A gente faz de uma única vez, a gente lê aquele parágrafo, a gente entende, a gente ouve a fala da pessoa, a gente entende. Então, isso acaba nos facilitando a vida, porque nós estamos prestando atenção com clareza naquilo que está acontecendo na nossa volta. Ele até fala aqui que essas distrações são como cataratas, né, nos nossos olhos. Sem tratamento, a doença progride e a nossa visão piora. Ou seja, a gente vai cada vez mais ficar atento a todas essas distrações que tem na nossa volta, demandando o nosso tempo, a nossa atenção, e não vai focar naquilo que é importante, naquilo que é essencial, e aí vai ter que demandar muito mais esforço e tempo para fazer aquilo que precisa ser feito. Outro ponto é definir qual aspecto deve ter algo para finalizar. E aqui ele fala dos projetos, né? Que a gente tem que definir o número de retoque das coisas, porque senão aquilo vai ser infinito. A gente vai estar sempre olhando para aquilo, querendo melhorar, 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 e nunca vai conseguir finalizar aquele projeto. Então, esses pequenos retoques, eles têm que ter um limite. Ele fala que ter clareza de qual é o aspecto de um projeto finalizado, além de nos ajudar a terminar, também nos ajuda a começar. Com frequência procrastinamos ou temos dificuldade de dar os primeiros passos no empreendimento porque não temos na mente uma linha de chegada clara. Então, ele sugere que a gente define isso, qual é o resultado final que a gente quer e determine esse número de correções que a gente vai fazer, porque senão a gente não vai conseguir finalizar aquele projeto. A gente vai estar sempre querendo melhorar, 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 e aí as coisas não vão sair do lugar, né? Fala também dessas metas claras. Emagrecer. Emagrecer quantos quilos? Caminhar mais quanto? Quantos metros? Quantos quilômetros? Quantos minutos? Ler mais livros. Quantos livros? Né? Lançar um novo produto. Tudo isso, completar o episódio do podcast. Mas botar metas, botar informações. Eu quero quando eu quero fazer isso, eu quero fazer esse podcast quando, eu quero ler tantos livros, em quanto tempo, começar a gerar clareza sobre isso. Isso é o definir, porque senão a gente deixa solto e aí as coisas não acontecem, a gente acaba procrastinando e as coisas não acontecem. E por último, a gente tem o começar, que é colocar em prática os outros passos que a gente falou aqui. Porque se a gente não começa, a gente não vai conseguir mudar essa questão do esforço, a gente vai continuar trabalhando muito, 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 e aí o nosso esforço vai aumentar e o nosso resultado vai chegar num teto e não vai conseguir aumentar mais, porque o nosso esforço já não é mais proporcional, então esse resultado já não acontece mais. Então, recapitulando aqui o que a gente viu nessa primeira parte do livro. Inverter, que é como eu posso tornar isso mais fácil. Desfrutar, como é que eu posso tornar mais divertido aquela ação essencial que eu tenho que fazer? Como é que libertar-se? O que eu preciso soltar, libertar, fazer o exercício aquele da gratidão. Descansar, pausar, né? Observar, que é enxergar com mais clareza. Definir, dar prazos. Quantas vezes eu vou fazer? Quantos retoques aquilo vai ter? O que eu quero? Ter clareza em números para facilitar isso. E depois, começar. Eu espero que essa primeira parte do vídeo aqui tenha te trazido uma vontade de ler mais esse livro, de entender algumas coisas aí, de que como é mais... por que a gente torna as coisas mais difíceis e tanto esforço, né? Que essa primeira parte tenha te trazido uma curiosidade para conseguir reduzir o esforço e melhorar os resultados. Beijo e até o nosso próximo vídeo.